A mudança em nossa vida ocorre quando permitimos que o Espírito Santo transforme nosso pensamento. Pensamentos transformados levam a ações transformadas. Sentimentos não são um guia seguro. A decisão de se render às convicções produzidas pelo Espírito Santo, a despeito de nossas emoções, e receber o poder de Deus para a mudança, são o caminho para a transformação do nosso caráter. Começa agora o programa Lições da Bíblia. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Tema da semana: Reforma, nova maneira de pensar. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia, aqui pela sua TV Novo Tempo, que é o canal da Esperança. Nós estamos começando a 11ª semana dentro desta temporada, onde estamos estudando o tema Reavivamento e Reforma. E tem sido fantástico cada tema de cada semana, aprendendo como podemos ter uma vida diferente, reavivada no poder do Espírito Santo e reformada também no poder de Cristo Jesus, do Espírito Santo. Não é assim? Eu tenho sentido isso na minha vida e espero que você sinta também a mesma coisa. E nós estamos recebendo 2 amigos que retornam ao programa para a gente poder conversar um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Pastor Alberto Reiter, prazer, pastor, recebê-lo mais uma vez aqui na bancada do nosso programa. Prazer é todo nosso, pastor. O pastor Alberto trabalha em Alagoas, no escritório administrativo da Igreja Adventista, ali em Alagoas, e você tem uma área responsável em fazer com que os membros da igreja se tornem cada vez mais espirituais, fiéis a Deus, não é, pastor Alberto? A área da mordomia, né? A área da mordomia cristã. E como é que tem sido o trabalho até ali? Tem sido uma bênção. Ajudar a igreja a entender que Deus é dono de todas as coisas e que as coisas que recebemos nós temos que gerenciar bem e ao mesmo tempo ser fiel ao Senhor, né? Naquilo que Ele falou que pertence a Ele. Que bom. Esse é o nosso trabalho lá. É uma área muito bonita da igreja e que respeito bastante e que tem a ver realmente com a nossa vida como um todo, né? Um prazer, viu, pastor? Um abraço aí a todos os amigos de Alagoas, representados aqui pelo pastor Alberto Reiter, tá bem? Pastor Givaldo Cândido é outro amigo que volta ao programa e retornando para conversarmos sobre um tema fantástico. O pastor Givaldo é pastor de uma série de igrejas, são 6 igrejas, não é, pastor? 6 igrejas, pastor. 6 igrejas em Salvador, Bahia. Salvador. Prazer recebê-lo, pastor. Prazer maior nosso estar aqui. E quero até mandar um abraço especial para as igrejas. Mas você é o rei do abraço. A outra vez que você veio, você trouxe uma lista. Tem outra lista aí ou não? Não, já está na mente. Então maravilha. Pode mandar o seu abraço. Quero mandar o meu abraço especial para os soteropolitanos, não é isso? Toda a Grande Salvador, que hoje, pastor, já está de canal aberto, TV Novo Tempo. Graças a Deus, que está atingindo mais de 3.500.000 pessoas. E quero mandar um abraço especial também para o meu pequeno grupo também, pequeno grupo de pastores, não é isso? Que bom. E também a minha amada esposa e meus filhos, Stephanie e Júnior. Que Deus os abençoe. Que bom. Estão dados os abraços, né? E o nosso carinho especial para todos vocês, amigos queridos da Bahia, representados aqui pelo pastor Givaldo Cândido. Meus amigos, nós temos um tema fantástico hoje e nós queremos fazê-lo com oração. Eu convido você para orar comigo agora. Vamos orar? Pai querido, nós vamos estudar sobre a reforma de vida. Ajude-nos a pensarmos desta maneira, impulsionados pelo Teu Santo Espírito agora, ao abrirmos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, até aqui nós estamos estudando sobre
reavivamento, reforma, obediência, palavra de Deus, oração, confissão, são tantos temas, né, que nós estamos envolvidos nesta temporada. Agora, a reforma é realmente uma nova maneira de pensar? O que vocês pensam sobre isso? O pastor Alberto pode começar com a gente aí? Pastor, Deus, ele sempre quando reflete na palavra dele o desejo que ele tem para a gente, ele fala de nova criatura, ele fala de transformação de vida, de pensamentos, de perfeição. Ele é um Deus sempre de coisas novas, né? Deus é maravilhoso. Ele quer mudar a vida da gente. Uhum. E a gente acredita que essa mudança ela ocorre na mente. Quando nós transformamos a nossa mente, as nossas ações naturalmente também são transformadas. Isso é algo bastante claro na palavra do Senhor, né? Pastor Givaldo, a sua visão também sobre o tema. Pastor Lanza, é importante que haja um reavivamento, mas é importante também que haja uma reforma, porque não é só a questão cognitiva, uma mudança, mas é uma reforma prática, uma mudança, uma reformulação. A mudança intelectual é importante que aconteça, da nossa mente, mas a prática. E aqui vem a questão da reforma. Então, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir é importante em nossa vida. Então, a gente poderia dizer que o território mais disputado hoje do universo é a nossa mente, pastor Alberto? É verdade, pastor. Inclusive, o pastor Givaldo está falando sobre reforma. Eu acho que a reforma verdadeira só acontece quando a nossa mente ela entra em sintonia, em harmonia com a mente de Cristo. Parece que há uma relação entre transformação de vida, transformação de mente. Muda a mente, a nossa vida na prática, as nossas ações também mudam. Essa sintonia, por exemplo, pastor Givaldo, ela acontece no processo de reavivamento? Quando você começa a buscar o poder do Espírito Santo, a clamar por Ele, para que a sua vida esteja revigorada. É assim que a gente começa nessa sintonia, como disse o pastor Alberto? Com toda certeza, porque é o Espírito Santo que é responsável pela mudança, pela reformulação da nossa mente. Nós encontramos vários textos da Bíblia. O próprio sábio Salomão, né, em Provérbios 23, versículo 7, ele fala, o homem é aquilo que pensa, a linguagem de hoje. Sim. Então, o que nós pensamos, de fato, nós somos. Então, quantas vezes nós temos N exemplos de pessoas que pensaram, né, determinaram e com a ajuda do poder de Deus, mudaram. Recentemente nós tivemos um exemplo de um morador de rua, Sim. que ele contando o testemunho, que ele orou a Deus, não queria continuar naquela vida. E ele colocou na mente. Ele fala que todo o tempo livre que ele tinha estava na biblioteca. Não tinha casa, não tinha livros, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele era um catador de lixo. Mas ele colocou na mente dele que não queria ficar naquela vida. E ele ia para a biblioteca estudar. E começou a estudar, fez o concurso do Banco do Brasil. Olha. E passou. Então aí está. Essa experiência aconteceu em Salvador? Não, aconteceu em Salvador. Eu não lembro bem ao certo. Mas eu vi na televisão. Ótimo. Então esse é um bom exemplo de o homem é aquilo que pensa. Uma atitude que ele tomou e tomou essa decisão, né? Agora, nessa questão espiritual, pastor Alberto, eu penso que tem muito disso também, da gente tomar a decisão, né? Às vezes as pessoas ficam esperando que venha uma mudança espiritual, meio do além, meio mística, meio do nada. Mas, na verdade, eu também tenho que alinhar o meu livre-arbítrio, o meu poder de decisão, em escolher. Não, eu vou escolher, eu vou decidir andar nesse caminho. É um processo de escolha, o reavivamento que gera a reforma, né? O verso básico da lição dessa semana, Colossenses 3, 1 e 2, ele sinaliza mais ou menos o que o Senhor disse aí. Ó. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então aqui está claro para a gente que se a gente realmente é ressuscitado com Cristo, automaticamente a gente vai estar buscando as coisas do alto. Mas um pouquinho mais na frente, o apóstolo Paulo já dá uma ordem. Pensai nas coisas do alto. Então, ao mesmo tempo, assim, a ideia muda a mente, muda as ações, mas parece também que se a gente mudar as ações da gente, se a gente começar a pensar no que é puro,
a nossa mente também é transformada. Claro. Então, é um processo de resultado ali, né? Não é só muda a mente e muda a ação, mas a nossa mente também é mudada pelas nossas ações. Certo. Então é importante Até porque, isso aí também. a partir do momento que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, como o próprio apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios 5,17, nós temos que mudar a nossa maneira de ver as coisas, nosso pensamento. Os pensamentos acabam ditando o comportamento. A maneira de pensar influencia a maneira de agir. Então a gente sabe que aquele velho provérbio, a boca fala que o coração está cheio. Está cheio, é verdade. Da mesma forma é a nossa mente. Então a mente reflete, as nossas ações refletem aquilo que está cheio a nossa mente. Temos que ter cuidado com aquilo que estamos colocando em nossa mente. E aí vem o desafio. Às vezes a gente pede, clama pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, só que a gente não está alimentando a mente com um alimento que vai nos ajudar, né, nesse processo de transformação. É nesse aspecto que eu falo. O milagre, Deus está disposto a fazer na nossa vida. Só que a gente também tem o poder de escolha para dizer assim, bom, eu vou me alimentar espiritualmente a cada dia, eu vou escolher o que eu vou ver, o que eu vou ouvir, o que eu vou falar, o que eu vou escutar, porque esse é um processo que vai ajudar na transformação, não é, pastor Alberto? Com certeza. Acaba sendo consequência, né? Inclusive tem um texto do livro Parábola de Jesus, eu até anotei aqui, página 356, Sim. que assim fortalece um pouquinho aquela ideia que eu falei, que quando a gente muda as ações, a nossa mente também muda. Ela diz o seguinte, Ellen White, escritora americana: assim as ações repetidas formam hábitos, os hábitos formam caráter. Entende? Então não é só a mente. Interessante. No momento que muda a mente, muda as ações. Mas as ações também têm poder para mudar a nossa mente. Quer dizer, Então, por isso temos que fazer as coisas retas, por isso temos que fazer o que é bom, porque isso também vai mudar a gente. Então, quer dizer, as nossas ações, numa sequência, formam hábitos. Exatamente. Né? E os hábitos, eles produzem a mudança do caráter, não é isso, do caráter, isso que você lê? Exatamente. Interessante, é uma questão de consequência mesmo, né? Quer dizer, você vai a Cristo, né, pastor Givaldo, de acordo com o texto, Parábolas de Jesus, e permite, pela tua escolha, pela tua decisão, Senhor, faça em mim uma grande obra, eu estou pedindo, estou abrindo a minha mente. E aí vem a formação do hábito. Uma vez eu encontrei uma pessoa que falou assim, olha, eu não consigo ler a Bíblia. Eu começo a ler a Bíblia, eu durmo. Eu leio 2 versos, 3 versos, me dá um sono, eu durmo. Eu prefiro ouvir um hino e tal. Agora, não é a mesma coisa, né? Tudo bem que os hinos são maravilhosos, o louvor é maravilhoso, só que a palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso coração. É hora de orar, falar, Senhor, tira esse sono de mim aí, eu vou meditar, nem que for num verso bíblico, mas que a tua palavra vai produzir mudança, vai. Né? Acho que tem que ser essa a visão, né, Givaldo? Corroborando com essa visão dessa escritora americana, Ellen White, nós podemos entender que, de fato, é importante aquilo que a gente pensa da maneira como nós pensamos. Nós somos moldados por aquilo que nós contemplamos. Eu tenho uma experiência pessoal, quando eu entrei para a igreja, eu olhava para um irmão, né, que era ancião da igreja, Sim. E eu via nele um exemplo para mim. E eu dizia no meu coração, puxa, eu quero ser como esse irmão. Então, inconscientemente, eu coloquei ele como exemplo em minha vida, nem ele sabia disso. Na visão pedagógica, filosófica, isso é chamado de visão antropomórfica. E o que é essa visão? É quando a criança, ela olha para o pai e vê no pai o seu exemplo maior. A contemplação vai moldar o seu caráter. Interessante. E há muitos textos de vários autores, né? Paulo Freire, né? Saviano e tantos outros, que realmente argumentam a importância do exemplo. E aqui nós vemos que, de alguma maneira, sim, a nossa mente, ela influencia em nossas ações. Trazendo para a igreja agora, pastor, há muitas pessoas que estão na igreja, e isso é inconsciente, elas colocam pessoas como exemplo em suas vidas. A gente nem sabe, talvez eu seja um exemplo para algumas pessoas. Sabemos, sabemos que o exemplo maior deve ser quem? Jesus, claro. Mas inconscientemente nós somos exemplo para as pessoas. Então por isso que é importante o meu procedimento, ou seja, a minha forma de agir. Isso vai levar pessoas à salvação ou à perdição.
depende da minha forma de agir. O apóstolo Paulo ele faz um convite aos cristãos lá da igreja primitiva que eles seguissem, que eles imitassem o exemplo dele, porque ele era um seguidor do Senhor Jesus, né? Hoje em dia não é tão fácil você falar assim, irmãos, sigam o meu exemplo, porque eu estou imitando o Senhor Jesus. E muitas pessoas às vezes nos olham como modelos mesmo, né? Por isso nós temos que clamar a Deus por ajuda, né? Para sermos realmente bons modelos humanos, né? Já que o modelo é só Jesus, mas sempre somos modelos para alguém. Só um detalhezinho, pegando o gancho do pastor Givaldo aqui. O texto bíblico é bem claro, né? 2 Coríntios 3, 17 e 18. Onde está o Senhor, a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados. Então essa transformação, ela ocorre da mente também, pelo contemplar a pessoa de Cristo Jesus. Pastor Alberto, porque até mesmo essa questão de que eu não sou exemplo para ninguém, o que muitas pessoas falam, não é uma verdade. Nós somos sim exemplo para as pessoas. Querendo ou não, estamos moldando a vida das pessoas. Assim como o pai molda o filho, olha para o pai e vê ele como um exemplo, a filha, a mãe, assim são as pessoas. Sim. Às vezes, inconscientemente, nós estamos servindo de modelo. Sim, exatamente. Quer dizer, então, a nossa mente ela tem que estar à disposição, então, do Espírito Santo, para que para que o Espírito Santo encha a nossa mente de coisas importantes, espirituais, para que Cristo faça a grande obra, né? Meus amigos, nós vamos chamar aí um intervalo e já já nós voltamos com a continuação da nossa conversa e eu quero que você não saia daí, porque nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. E você que já estava ligado aqui na sua TV Novo Tempo sabe que estamos estudando sobre a reforma da vida que é produzida pela mudança da mente em Cristo Jesus, poder do Espírito Santo que gera essa transformação. E estamos conversando com os pastores Alberto e Givaldo, amigos que vêm lá do Nordeste nos ajudar aqui no programa dessa semana. Eu quero aproveitar e oferecer para você, amigo aqui do programa Lições da Bíblia, um presente. Aquele que postar aqui no nosso blog o seu testemunho pessoal do que Cristo tem feito na sua mente, na sua vida, um pequeno testemunho, não é? Quem você era, como Cristo te alcançou e como Ele mudou a sua mente, eu quero enviar para você gratuitamente esse livro, Como Reavivar a Igreja do Século XXI. Esse é um livro muito bonito, muito importante, a sua leitura vai fazer você expandir a sua compreensão de tantas coisas necessárias para que haja um reavivamento na sua igreja, na sua vida pessoal. Então, entre no nosso blog e deixe ali o seu recadinho, o seu post, o seu testemunho, nós vamos enviar gratuitamente, o primeiro que fizer isso vai receber em casa, tá bem? E também a oportunidade que nós oferecemos sempre de termos um material que possa preencher a nossa mente com coisas celestiais, coisas espirituais, que é o curso bíblico Princípios. Esta série você já sabe, nós sempre oferecemos aqui, não vamos nos cansar de oferecer, porque é através do conhecimento da Palavra de Deus, enchendo a nossa mente, preenchendo a nossa mente com a Palavra de Deus, que nós também teremos condições e um conteúdo necessário para esta mudança. Então, peça este curso bíblico Princípios gratuitamente, a Novo Tempo não lhe cobra nada, um material excelente para o seu conhecimento pessoal, para preencher a sua mente com a mente de Cristo e para repartir também com seus amigos, que é o nosso objetivo em levar a palavra de Deus a todos aqueles que nos cercam, tá bem? Fica aqui então a sua oportunidade de receber um presente em casa. Bom, meus amigos, nós vamos retomar aqui neste bloco o nosso tema. Estávamos falando sobre a mente, a importância da mente no aspecto da vida como um todo, na questão espiritual, né? E às vezes a gente é traído pela nossa mente, que a nossa mente é a mente do pecado, né? Apesar de termos aceitado a Jesus e Ele viver em nossa vida, né? Produzir o fruto do Espírito, muitas vezes somos traídos por esta mente do pecado, porque somos bombardeados o tempo todo, né? Por aquilo que vemos, ouvimos, sentimos. Como é que a gente pode entender melhor
esses filtros da mente e filtrarmos melhor os temas e os assuntos que vamos colocar dentro da nossa cabeça, pastor? Existe uma promessa do Senhor, né? Ele disse que vai guardar o nosso coração. Então, se Ele promete isso para a gente, eu acho que Ele tem um mecanismo para que isso aconteça. Entende? Os nossos sentimentos, Ele vai protegê-los. A nossa mente, Ele vai proteger de alguma forma. Interessante. Aquele velho ditado, pastor, mente vazia, oficina de Satanás. E essa é uma verdade. Hein? Então nós precisamos preencher a nossa mente com as coisas de Deus, como bem leu o pastor Alberto, pensar nas coisas lá do alto. Que coisas são essas que eu posso preencher? A comunhão com Deus. Quando eu estou em comunhão com Deus, estou em relacionamento com Deus, quando eu estou com Deus, minha mente, ela não tem tempo de pensar em coisas ruins. Eu não tenho tempo de pecar quando eu estou em comunhão, em relacionamento com Deus. Nós pecamos sim, quando nos afastamos de Deus. E nós encontramos N exemplos na Bíblia de pessoas que se afastaram de Deus. No momento, estavam super fortalecidos espiritualmente falando. E em outro, infelizmente, foram derrotados. O exemplo de Elias. Um dia, Elias enfrentou toda uma nação, invocou o nome do Senhor. No outro, estava fugindo com medo de uma mulher. Então, assim é o ser humano. Mas nós precisamos preencher a cada dia. O Senhor colocou a questão do estudo bíblico, As coisas de Deus, a palavra de Deus, a oração, são meios que nos ajudam, filtros que vão nos ajudar a entender qual é a vontade de Deus. E quando a gente fala em filtro, a gente sempre imagina em algum mecanismo que possa separar aquilo que é impuro do que é puro, né? Por exemplo, um filtro de água. Ele filtra aquela impureza para oferecer para a gente uma água mais pura. Então, às vezes, a gente precisa criar esses filtros naturais, espirituais, na verdade, para a gente também conseguir ter uma proteção, não é? Parece que a ideia não é do filtro, como o senhor disse, mas vai filtrar bebendo água limpa. No momento que a gente vai bebendo, que vai se alimentando do que é puro, do que é bom, a gente vai se filtrando. Parece que o filtro é ingerir coisas boas. Mas quando você vai em Filipenses capítulo 4, versos 7 e 8, você vê claramente ali o apelo do apóstolo Paulo para os cristãos, né? Por exemplo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha só, diz que a paz vai guardar o coração e os nossos sentimentos. E o verso 8 diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, esse não seria um filtro natural, Givaldo? O filtro da natural, parte de Deus? O filtro natural é a comunhão com Deus. Estar em paz com Deus significa um relacionamento com Deus. Porque quando você está em comunhão com Deus, vem as tentações, vem as dificuldades, mas você pensa antes, que você está meditando na palavra de Deus, está orando, que são os fatores que nos ajudam a filtrar também o que é errado. Então, por isso que é importante. Paulo, ele fala aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, eu só posso conhecer a vontade de Deus se eu estiver em comunhão com Deus. E como é que eu vou estar em comunhão com Deus? Não me conformando com as coisas desse século, deste mundo. Ou seja, no meu lidar diário, eu não vou me moldar através das coisas deste mundo, mas eu vou procurar contemplar Cristo e Ele vai ser o meu modelo. Mas que está claro aí que o que eu vejo transforma o meu caráter. Parece que é mais ou menos que está ficando claro para a gente aí. Se eu vejo coisas boas, me alimento de coisas boas, o meu caráter é transformado. Se eu ouço coisas boas, são os sentidos, né? O meu caráter é transformado, semelhante ao caráter de Cristo. Agora, se eu me alimento de coisas ruins, o meu caráter é moldado à semelhança de pessoas que não têm Jesus no coração. Porque a gente vai enchendo o nosso cérebro com coisas ruins. Nós já somos seres humanos pecadores.
Se a gente realmente alimentar esta fera que é o cérebro com o que é ruim, a gente vai ser derrotado. Parece que o filtro é esse, então, né? Sim. Tá claro para vocês? Parece Sim. que o filtro é, como eu disse antes, beber o que é bom, que vai limpar a gente. Exatamente. É substituir, né? Substituir. Colocar no lugar daquilo que é ruim aquilo que é bom. É porque eu não posso... se um dia eu tomei a decisão de seguir a Jesus, então a minha mente estava cheia com outra coisa. Então agora eu vou encher a minha mente com as coisas de Deus. Aí Paulo fala, né? Então Paulo fala em Colossenses, buscar as coisas lá do alto, né? Então significa que eu preciso agora colocar na minha mente outras coisas diferentes daquelas que já tinha. Então é isso que está falando, uma substituição. Ou seja, vivemos em um mundo em que há uma inversão de valores, né? Muito grande, não é, pastor? É uma inversão muito grande hoje em dia. O que Hollywood ensina, né? Os filmes, infelizmente, e muitas vezes há muitos cristãos que estão bebendo desta água, é isso? Hollywood é um púlpito, né? Se você for imaginar, ele é um púlpito do mal, né? Porque ele está ali pregando o tempo inteiro aquilo que não presta, né? É difícil achar uma coisa que preste ali, não é? E é importante a gente saber o que nós estamos colocando na nossa mente. Aí vem as janelas da alma, como foi colocado, a minha visão que eu estou escutando, é isso? Que eu estou saboreando, que eu estou cheirando, tudo isso são o quê? São janelas que estão moldando o meu caráter também. Estão mostrando que realmente eu sou. Isso volta àquele ponto, né? A nossa mente se torna o território mais precioso realmente do universo. É ali que Satanás quer plantar a semente do mal, né? Se a gente faz aquilo que eu estava falando, Roberto, a gente dá um golpe nas trevas, porque eu estou me esforçando para a substituição. Eu estou buscando a Cristo para que Ele me ajude a colocar coisas importantes, né, em nossa vida. Bom, você já falou que é pai, né? Você tem 2 filhos? Sou né? pai. Você tem filho? Tenho 2. Tem 2 filhos também. Eu também tenho 2. Né? Já que é a moda ter 2 filhos, vamos ter 2, né? Agora, não é fácil hoje você falar para os jovens que eles precisam se proteger, cuidar. Olha, para onde eles olham? Televisão, músicas, outdoor, todo tipo de mídia. Realmente oferece um alimento humano, carnal para a mente deles. E para a nossa também. Não é só apenas os jovens, não. Nós também. Então, a nossa luta se torna muito forte, muito renhida nesse mundo de pecado, pastor Alberto. É verdade, pastor. É um fato... Agora é difícil para eles, mas é a solução, né? Evitar coisas desse tipo, investir naquilo que vai purificar a mente da gente para transformar a nossa vida. Exatamente. Essa substituição ela é importante. A sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade erotizada. A gente vê que tudo, infelizmente, é o sexo, né? Então, a inversão de valores. Há uma ilustração aqui no manual que eu achei interessante, né? Há uma grande catedral em Milão, Itália, com 3 grandes portas de madeira na entrada, gravadas em cima de cada porta. Do lado esquerdo, porta esquerda, tem lá gravado: tudo que agrada dura um momento. É verdade. Na segunda porta, ao lado direito, tudo que aborrece dura apenas um momento. E na porta principal, é isso? Do meio, tem dizendo: somente o que é eterno permanece. E agora vem a pergunta: com que frequência você pensa no que é eterno? É um desafio. O texto para volta, nós. né? Buscai as coisas do alto. Quando a gente busca as coisas do alto, nosso caráter é transformado, nossa mente é transformada. Por isso que a gente tem que buscar um aperfeiçoamento da nossa vontade. Alinhar a nossa vontade com a vontade do Espírito Santo, né? Na nossa comunhão diária. Por exemplo, você que é da área de fidelidade, lá em Alagoas, pastor Alberto, que conselhos você daria para os jovens, para a igreja, sobre essa questão da comunhão, de separar tempo para a comunhão, né? O que a gente pode dizer para ajudar a fortalecer na nossa mente toda essa visão do fortalecimento do nosso cérebro, do nosso poder de vontade, não é? Eu responderia com esse texto aqui de 2 Coríntios 10:5. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A gente não vai vencer pelo esforço pessoal. Sim. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas.
Então não há forma da gente vencer se não transformar a nossa mente fazendo aquilo que deve ser feito. Sim. Lendo a palavra, tendo uma vida de oração, se envolvendo na missão da igreja, que também transforma caráter, né? Claro, não tenha dúvida. Então, para o jovem é isso aí. Se quer vencer o mal, não é lutar por si só. É fazer o que é bom, é buscar separar o que é bom. tempo, né? Tempo. O tempo que muitas vezes passamos na internet, nas redes sociais, se a gente separasse para a palavra de Deus, para a comunhão com o Espírito Santo, quanta diferença faria na nossa vida espiritual, né? Aliás, tem um texto aqui de Martinho Lutero, no nosso manual de estudos, que eu admiro muito, né? Desde a minha adolescência eu gosto particularmente deste texto, né? Quando Martinho Lutero disse: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninhos em seu cabelo. E é uma grande realidade. O diabo ele quer fazer um ninho na nossa cabeça, não é, pastor Givaldo? Com certeza, os pensamentos maus, eles vão vir, infelizmente. A tentação virá. A tentação, ela não é pecado. Mas quando nós cedemos e nos demoramos com esses pensamentos, aí sim, se torna pecado. Então, quando vem aquele pensamento erótico, aquele pensamento do mal, um pensamento para o roubo, para a morte, para o crime, para as drogas, então isso não é pecado em si. O pecado, pastor, é nós cedemos à tentação. Eu tenho um exemplo. Eu estava, eu estava sexta-feira passada terminando uma tese de doutorado. Eu tinha que entregar até sexta-feira para enviar para a universidade. E estava chegando quase o pôr do sol. E eu orei a Deus. Estava naquela luta, né? Se eu ia transgredir, ali, não é isso? As horas do sábado ou ia terminar ali. E eu então pedi a Deus, e aquela luta na minha mente. E a tentação é isso, é uma luta na nossa mente. E ali eu tomei uma decisão. Eu disse: não, quando isso acontecer, chegou o pôr do sol, eu paro. E deixa o resto com Deus, as consequências. Deus vai abençoar. E graças a Deus, quando chegou a hora do pôr do sol, exatamente pertinho do pôr do sol, 5h30, eu terminei, falei com a minha esposa: graças a Deus. E agora eu enviei. Então, um exemplo para mim, eu saí super fortalecido naquele momento, porque eu entendi que se eu for fiel a Deus, Deus vai me abençoar. E isso é em qualquer área da nossa vida. Sim. Se você tomar a decisão de ser fiel a Deus, seja qual for a situação, a circunstância, Deus vai te abençoar. Porque quando vier a tentação na cabeça da gente, a gente vai ter força espiritual para dizer assim: ó, sai para lá, né? Em nome de Jesus, sai para lá. Eu às vezes comento com alguém sobre esse assunto. Quando alguém vem para a igreja, fez algumas coisas que não deveria. Né? Aí, de vez em quando, passa na mente. Um filmezinho ali. Aí alguns irmãos, com toda sinceridade, vão na igreja e, às vezes, passa até na igreja. Eles estão ali na igreja, lendo a Bíblia, e passa aquele filme, né, do que foi feito no passado. Alguns irmãos com boa intenção, aí se ajoelham, oram: Senhor, tira da minha mente e tal. Mas parece que o método que Deus fez para tirar as coisas ruins da mente da gente foi gravando outro em cima. A Bíblia fala assim: somos renovados pela palavra, transformados pela palavra. Então, quer tirar um pensamento ruim, uma tentação, leia a Bíblia, coloque outra coisa no lugar. Parece que não tem outro caminho. Aí volta ao texto: não militamos segundo a carne. Sim. Mas é o Espírito de Deus que nos dá a condição de sermos realmente transformados. Maravilha, muito bom. Boa dica que você dá aqui para a gente. Meus amigos, nós vamos para mais um intervalo e já já nós voltamos para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Você que está acompanhando já sabe que nós estamos conversando sobre a importância da reforma da vida, de alinharmos a nossa mente no poder de Deus, de colocarmos em nossa mente aquilo que Deus deseja, que Deus aprova, para termos uma mente de acordo com a mente e o caráter de Cristo Jesus. E agora, nesse último bloco, eu quero retomar aqui, ainda falando sobre esta relação entre mente e corpo.
Pastor Givaldo, como é que funciona essa questão da mente e o corpo? Mente é separada do corpo, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, que não tem problema, que não vai interferir na minha mente, a minha mente também não vai interferir no corpo. Como é que funciona essa questão? A visão de Aristóteles era a visão dualística, né, de que a mente estava separada do corpo, né? E essa visão dos gregos muitas vezes também passado para a igreja romana, né? Então por isso que o corpo precisa ser martirizado, é isso? E o espírito precisa ser vivificado. Mas não é essa divisão na Bíblia. Nós encontramos que nós somos seres holísticos, ou seja, seres integrais. A mente não está desassociada do corpo. Então, o que nós pensamos afeta nosso corpo, assim como o que acontece com o nosso corpo também afeta a nossa mente. Então, a questão, Paulo fala bem claro aí, em Tessalonicenses 5:23, é isso? Isso. Espírito, alma e corpo. Em tudo, né? Santifique em tudo. Eles devem ser conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor, né? Então, realmente, né? Eu já encontrei muitas pessoas falando assim, não, o que eu penso não interfere no meu corpo, não interfere nesta relação, mas claro que interfere. Eles estão totalmente interligados, né? E isso realmente a gente tem que ter essa preocupação. Nós temos uma pergunta que foi enviada para um telespectador, vamos ver agora essa pergunta. Quando Paulo diz que devemos ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus, o que isso tem a ver com a reforma de vida? E aí, amigos, como é que a gente pode responder esta pergunta? Parece que ele quer saber o sentimento que houve em Cristo com a mudança que tem na gente. É só ver o que Cristo é. Se a gente for o que Cristo já aconteceu a mudança. Então tem total ligação entre a mente de Cristo e a nossa reforma de vida, a não ser que ele já seja igual a Cristo. Também me parece, não sei se o pastor Givaldo concorda. Concordo com o que você falou e acrescenta a questão de pensar como Cristo. Então Cristo ele pensava nas pessoas, em querer ajudá-las, é isso? Em querer salvá-las. Então ter a mente de Cristo significa procurar fazer aquilo que Cristo gostava de fazer. E é isso que exatamente Paulo está dizendo aqui. A mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Substituiu em forma de Deus, né? E nós conhecemos o texto, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, ele pensava de uma forma, e da mesma forma ele devia pensar. Então, em salvar as pessoas. Quer dizer, a forma como eu penso, ela conduz meu corpo físico para aquilo que eu estou pensando, né? Há uma relação total, profunda, né? Aliás, para o apóstolo Paulo, havia uma profunda relação, né? Quando ele até mesmo falou que nós temos que glorificar a Deus no nosso próprio corpo. Como é que você glorifica a Deus se você não tiver a mente ligada ao corpo, né? Não tem como. Então há essa relação profunda e quando realmente temos a mente de Cristo, gera a reforma mesmo, né? Aí vem uma outra pergunta. A pessoa diz que tem a mente de Cristo, mas não consegue vencer alguns hábitos do poder de Cristo Jesus, alguns hábitos que estão destruindo a vida dela. Não importa em que área seja, drogas, sexo, não importa. Essa pessoa está sendo reformada, está permitindo o Espírito Santo, mesmo que ela ache que esteja sendo? Ela está tendo uma luta interna. A gente sabe que há muitas pessoas que estão hoje na igreja querendo ser santo, querendo fazer a vontade de Deus, querendo ser verdadeiros cristãos. Nós encontramos o exemplo de Nicodemos. Nicodemos era um pastor da igreja, estava na igreja, mas faltava isso aí. Então, Paulo então fala, para que eu possa experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus, eu preciso então estar com a mente focada em Cristo. Um culto racional, num relacionamento íntimo, em uma comunhão diária com Deus. Esse é o segredo. Sabe que eu achei uma frase aqui no nosso manual de estudos que eu achei bastante interessante, queria repartir com vocês, queria que vocês comentassem, né? Diz assim, os nossos corpos, né, o nosso corpo, os nossos corpos não são um templo. Aliás, eles são um templo. Eles não são um parque de diversões. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, olha que lucidez, né, de quem chegou a essa conclusão. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas hoje fazendo do seu corpo e da sua mente um parque de diversões. Fazem qualquer coisa, né? Zoando completamente, né? Como é que vocês encaram essa frase?
Eu acredito, pastor, que a gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso corpo, não é isso? Porque ele é o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que prejudica a minha mente, meu corpo, eu preciso então tirar o templo da ideia de um local especial de adoração. E quando eu estou cuidando do meu corpo, em outras palavras, eu estou adorando a Deus. E o próprio manual fala aqui, por isso então, que por esse motivo certos, podemos ser um ato de adoração. Nós estamos cuidando do nosso corpo, estamos adorando a Deus. Agora, pode correr o risco também de estarmos cuidando do corpo, cultuando o corpo. Sim, é o outro lado. É um outro detalhe importante também. A outra ponta, né? Essa valorização pelo corpo também, ela tem que ser como princípio, glorificar ao Senhor. E por que é importante isso aí? Deus, ele fala comigo através da minha mente. Então, a mente é a parte mais importante nossa. Satanás, ele quer controlar a nossa mente através do nosso corpo. E nós sabemos que nós precisamos controlar o nosso corpo através da nossa mente, aquilo que nós colocamos, já falamos várias vezes aqui. Então, se eu não tenho um relacionamento com Deus, se eu não me alimento também saudavelmente, se eu não coloco no meu corpo coisas saudáveis... Combustível correto, certo, né? Certo. Eu não vou ter uma lucidez, não é isso? Meus sentidos estarão embotados para compreender a vontade de Deus para a minha vida. E tudo que Satanás quer é que a nossa mente fique embotada. Não é, pastor? Só para a gente não entender a vontade de Deus. Estou achando interessante a gente conversando, né? Parece 3 palavrinhas básicas. Deus quer mudar a nossa mente, as nossas ações e quer que o nosso corpo seja um instrumento de glória para Ele, né? Deus quer transformar a gente completamente. É verdade mesmo. Que maravilha, né? Bom, meus amigos, nosso tempo está chegando aqui ao final. Eu penso que nós devemos agora fechar aqui, amarrar tudo aquilo que nós conversamos. E eu queria terminar falando um pouco sobre a importância do amor de Deus como uma luz que ilumina a nossa vida e como é importante quando a gente busca a reforma da vida, a gente permitir que essa luz do amor e da graça de Cristo preencha a nossa vida. Pastor Givaldo, o que você pensa sobre essa questão? Cristo fala, pastor Lanza, que nós precisamos ser sal, não é isso? Ele usa algumas metáforas. Então, ser sal, ou seja, eu preciso salgar, dar sabor à vida das pessoas. Quantas pessoas, infelizmente, vivem numa crise existencial, sem nenhum sentido para a vida. Então, eu, como cristão, tenho que dar sabor à vida dessas pessoas, ajudá-las. Cristo me fala que a igreja e nós somos luz, é isso? Ele também é luz. Então, eu preciso iluminar as pessoas sobre as trevas que elas estão, é isso? Isso é reforma, é isso? Quando eu vivo essa luz, eu estou fazendo uma reforma na minha vida. E fala a questão de eu ser irrepreensível em uma geração perversa, evitando contendas e murmurações, ou seja, tendo outros sentimentos, outras formas de pensar. Parece que a imagem que o mundo quer ter da gente, ela quer aprender pelo contraste, não pelo argumento. Ela quer olhar na gente e ver que realmente a gente é diferente. Verdade. Então, essa é a maneira que Deus nos chama para poder falar do que a gente percebe quando lê a palavra de Deus que profetas do passado, lá no Velho Testamento, eles também fizeram convites ao povo daquela época para reforma de vida, reavivamento e reforma. Em todos os momentos da história do povo de Israel, a gente vê Deus correndo atrás do ser humano, clamando, olha, reavivamento e reforma, esse é o caminho e tal. Veio a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, depois a igreja da Idade Média com a reforma protestante. O que Deus faz hoje com a igreja pós-moderna é a mesma coisa? Ele continua chamando o ser humano para uma reforma de vida? Da mesma forma que Deus deu mensagens especiais através dos profetas, nós encontramos até o profeta Isaías, que escreveu 700 anos antes de Cristo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são inenarráveis. Verdade.
são infinitos, são tão grandes que nós nem compreendemos muitas vezes, mas precisamos aprender a confiar. Exatamente. Porque o que Deus quer para a gente é muito mais daquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. E o Espírito Santo pode produzir essa grande reforma em nossa vida, né? Graças a Deus por isso, e nós louvamos ao poder do Espírito Santo por isso. Amigos, eu quero que vocês deixem uma mensagem para os nossos telespectadores, para a gente poder fechar o programa. Vou começar com o pastor Alberto, pode ser? Amados, Deus quer mudar a vida da gente. E para que a nossa vida mude, a nossa mente tem que ser mudada. E para a nossa mente ser mudada, a gente tem que mudar o que a gente faz, os nossos hábitos. Aí a gente vai experimentar o que Deus quer para a gente, a boa, agradável vontade perfeita dele, né? O que Ele quer que a gente faça. Maravilha. Pastor Alberto, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Pastor Givaldo também, a sua palavra meu querido, final. Há pessoas que acham que foram tão distantes no pecado, que acham que não tem mais retorno, não tem mais solução. Mas a lição vem mostrando que o Espírito Santo é Deus quem faz a reforma na nossa vida. Então podemos acreditar. As pessoas podem acreditar em você, o mundo pode não acreditar em você, você mesmo pode não acreditar em você, mas saiba, através dos estudos que a gente fez aqui, que Deus confia em você, Deus acredita em você. Amém? Amém. Pastor Givaldo, obrigado pela sua participação. Deus abençoe também o seu ministério. Amém. Eu quero agradecer sempre a sua audiência e que a sua vida seja sempre reformada em Cristo Jesus. Vamos orar para nós terminarmos? Pai querido, que através do Teu Santo Espírito, reavivando a nossa vida, possamos substituir a mente do pecado pela mente de Cristo. Amém. E passarmos por uma profunda reforma em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.